Vamos conversar hoje sobre um tema importante para nós, uma instituição que foi inaugurada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, conforme nos relata Neio Lúcius, o grande educador da infância. Numa época que nós precisamos tanto educar a infância, vamos retomar a memória desse nosso mestre espiritual pela psicografia do Francisco Cândido Xavier, o livro Jesus no Lar. No primeiro capítulo, nos conta Neio Lúcius que Jesus, na pequena casa de Pedro, às margens do lago de Genezaré, o mar da Galileia, ele aproveitou a assistência e perguntou a Pedro: Pedro, como você faz para selecionar os peixes que são objeto da sua profissão? Ora, mestre, eu seleciono aqueles melhores para que a gente possa apresentar na feira, vender os peixes melhores. E como faz o oleiro, também ele se esmera no seu material, para que tudo que ele faça fique com perfeição, seja estética, seja funcional. E como faz o carpinteiro, e aí o mestre chamava para a sua própria especialidade na terra, a especialidade mecânica que ele havia escolhido. E o Pedro começa a descrever de que forma o carpinteiro faz o barco. E então o mestre usa aquela metáfora para se referir ao lar. No lar nós temos os elementos essenciais que configuram aquilo que o artífice espiritual que somos nós, das matérias que recebemos na terra, são essas afetividades, que são os caminhos misteriosos que nos conduzem a Deus. É no lar que nós temos a matéria necessária à nossa evolução. Mas é no lar também que nós encontramos os reflexos mais próximos de nós mesmos. Então vamos ao Emmanuel, aqui no livro Pensamento e Vida, né? Nós vamos ao capítulo 12, um dos capítulos mais importantes do livro, capítulo chamado Família. E é bom que a gente acompanhe o texto do Emmanuel. A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Ele fala da família consanguínea porque é a família espiritual. Então, na família consanguínea, nós temos as obrigações mais diretas que nos vêm com muita frequência como elemento de reconciliação. Então, assim, o elemento de reconciliação de Caim e de Abel é que um nasça filho do outro. É que haja um entrelaçamento consanguíneo. E então, o que era desencarnação se torne doação de vida. O que era inimizade se torne reconciliação. Então, se é regra nas realizações cristãs, desde o princípio de toda a obra do Evangelho, que a vítima se una ao algoz para recuperá-la em trabalho conjunto, nós temos um exemplo disso em Gesiel, Estevão, com Saulo, Paulo. Então, Gesiel, que toma o nome de Estevão, transformado pelo cristianismo, será o médium de Jesus para o auxílio daquele que comandou o seu apedrejamento. Saulo de Tarso, mais tarde Paulo, com a romanização do seu nome. Então, unir em perdão profundo e colaboração o antigo algoz com a vítima que se aprimora e reconhece a necessidade de auxiliar, e às vezes até ser vítima esclarecida é uma forma de auxiliar o algoz, como presença esclarecida diante de alguém que ainda não consegue compreender, né? Então, assim também nós recebemos como filhos, não apenas, mas recebemos com muita frequência aqueles com os quais nós temos que nos reconciliar. Então você tem relações de natureza diversa. Você tem relações de afetividade positiva, como nos diz Emmanuel, né? Então nós recebemos reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Então nós os temos das duas naturezas, né? E eu sempre digo, quando uma relação, enquanto probabilidade de convivência passada, oferece 70% de probabilidade de conflito, a espiritualidade investe 100% no projeto reencarnatório dos 30% que restaram. Porque o amor é capaz de transformar, ele é capaz de recuperar aquela outra parte. A espiritualidade aposta que o amor cristão é aquele que ama o que para os não cristãos é não amável.
Então, amar o não amável, buscar características de amor, para que então se possa chamar Lázaro para fora, chamar o ser verdadeiro que há dentro do outro ser, a partir da exemplificação do amor, essa é a tarefa do cristão. Essa é a tarefa que o cristianismo redivivo, representado pelo Espiritismo, vem trazer ao nosso cotidiano, como tarefa e como instrumento de trabalho prático, né? A gente vai pensar nesse elemento prático daqui para diante. Certo, não incluímos aqui os espíritos pioneiros da evolução que, trazidos ao ambiente comum, superam-no de imediato, criando um clima mental que lhes é peculiar, atendendo à renovação de que se fazem intérpretes. Então, quando você tem um espírito muito elevado, ele pode nascer nos ambientes mais adversos possíveis, ele transforma aqueles ambientes a seu favor, ao favor da evolução que ele vem trazer, ou dos padrões e os laços evolutivos que ele vem construir naqueles que convivem com ele. Mas esse não é o padrão de todos nós. Geralmente nós recebemos os reflexos, ou como diz Emmanuel num outro livro fantástico chamado Vida e Sexo, nós encontramos os outros no ponto exato em que nós os deixamos. Então recebemos reflexos daquele ponto em que nós nos despedimos de alguém. Então, se a sua despedida de alguém foi causar-lhe a desencarnação, agora, quando você o recebe como filho, a sua tarefa é conquistar-lhe o amor, a confiança e auxiliar-lhe dando-lhe vida, dando-lhe possibilidade de desenvolvimento. Agora, veja bem, esse é um aspecto. Quase sempre, quando nós analisamos as relações cotidianas da família, aquelas mais difíceis, nós pensamos sobre o aspecto do resgate. Sabemos, conforme diz André Luiz no livro Espírito de Verdade, que a nossa ação é o processo e a nossa consciência é o tribunal. Sabemos também que consciência não é um chip que funcione automaticamente. Consciência é algo que se aprimora. Então, assim como nossa capacidade de perceber o certo e o errado, discernir, se aprimora com a evolução, e evolução não é horizontalidade de racionalidade, evolução também é verticalidade de sentimentos, que conseguirão algum dia nos ligar a Deus, quando nós conseguimos nos elevar suficientemente no amor, na compreensão, no discernimento. E se há um discernimento do cérebro, mais importante é o discernimento do coração, que conduzirá os raciocínios de forma acertada. Senão nós nos habilitaremos, como diz a mensagem que abriu a reunião, muito a raciocinar e analisar, mas muito pouco a compreender. E somente a compreensão gera a reconciliação, porque a compreensão gera o ajuste de expectativas necessário. A compreensão é o sentimento da alma do outro, que permite o perdão com esse ajuste de expectativas, entendendo o grau de maturidade do outro, abençoando e esperando pacientemente que ele se transforme. Essa é a tarefa da educação no lar. Me recordei hoje cedo do meu avô conversando comigo. Certa vez, meu avô nasceu em Cataguases, na zona da Mata de Minas, e eu nasci em Ubá. As cidades são próximas e com muita frequência no fim de semana eu ia com meu avô a Cataguases. Atravessa a cidade de Cataguases o rio Pomba, um dos afluentes do rio Paraíba do Sul, que transborda com certa frequência. Então a minha infância foi cheia dessas enchentes, né? E eu ficava na rodoviária de Cataguases, a gente mais ou menos ilhado, que às vezes a gente ia para Cataguases, na hora de voltar ia para a rodoviária, chovia, enchia de água em volta, o ônibus não podia sair. Isso gerava horas e horas de conversa com meu avô, até que a água baixasse, ou então a gente ia andando na água mesmo, ou se valia até mesmo de um barco para sair dali, então ir para algum lugar para dormir seguro. E ele então, mostrando para mim a chuva, dizia: meu filho, você está vendo a chuva? A gente está esperando. Sente e espere. Adianta você sair daqui e brigar com a chuva? Você vai conseguir parar a chuva? Você vai conseguir parar a enchente? Você vai conseguir parar o raio? O raio vai te dar um choque. Nele dizia: meu filho, quando a mulher estiver brava, é da mesma forma. Você tem que esperar a chuva se acalmar. Quando você sentir que a chuva se acalmou, você se aproxima de novo. Né? Então, essa sensibilidade de respeitar o espaço do outro, de respeitar a estação, de respeitar as manifestações do outro, né? Ele ensinou para mim a partir dessa manifestação da natureza. E hoje cedo eu estava me recordando disso, né? Então é interessante, nessas relações que nós temos em família, como nós recebemos os reflexos do passado, dificuldades e facilidades refletem
essas relações que nós tivemos no passado, né? Então eu estava falando, geralmente nós pensamos essa relação como um ressarcimento a alguém que vem conosco, mas uma outra tarefa ia ser feita. Nós podemos até ressarcir uma dívida para com alguém, sem que necessariamente a gente consiga corrigir o defeito, o condicionamento, o reflexo que gerou aquela dívida. Então, mais importante até do que ressarcir, esse é um aspecto que tem que ser feito, é a gente tirar de dentro de nós o condicionamento passado, a cristalização que gerou repetição, que gerou em nós aquele comportamento, aquele sentimento que gerou aquele comportamento. Diante de um certo desafio de circunstâncias, a gente tem muita pouca criatividade em errar, a gente erra de forma semelhante novamente. Ou é um desafio de uma atração sexual, ou é uma facilidade financeira, que nos leva a esquecermos as obrigações da vida. E aquela situação leva a repetir uma traição que nos gerará no futuro para nós. Uma traição, a gente dá um limão para alguém chupar, e no futuro a gente vai chupar aquele limão, com a acidez que a gente causou. Então a gente trai numa determinada circunstância de relação de casamento, numa outra circunstância, quando você está esquecido daquilo, numa outra, fragilizado, você está confiando, você recebe então a traição. Quando você então é desafiado e tem que responder aquilo com maturidade espiritual, porque aquilo, se você transformou o seu comportamento para o bem, é semelhante ao reflexo de uma estrela. Tem estrelas que nós observamos no céu que já desapareceram, elas já explodiram, já virou supernova, já passou. Mas como a luz se comporta, se transportando no espaço com certa velocidade que nós estudamos, nós sabemos que às vezes a gente olha e está vendo uma imagem passada. Então, assim, mesmo que você comece a refletir, emitir agora um outro tipo de sentimento, de comportamento, uma outra percepção de consciência, te leve a perceber com culpa e desconforto que você fazia no passado de forma natural, também é natural que você receba durante algum tempo os reflexos do passado. Portanto, a ação de transformação não pode ser simplesmente uma ação de ressarcimento. Tem que ser acompanhada por uma ação de transformação interna, modificação de condicionamentos. Né? É interessante, a reflexão jurídica do Evangelho segundo o Espiritismo é fantástica, porque ela nos leva a pensar em vários dos seus capítulos, nós concatenarmos a reflexão, que o mal não é simplesmente, como dizem os códigos jurídicos da Terra, aquilo que a gente faz em relação à comunidade ou em relação a alguém. Espiritualmente, como Deus nos ama, Ele pensa o mal que nós fazemos a nós mesmos. Então é necessário que internamente a gente mude esses condicionamentos. Essa tarefa é mais difícil do que a do ressarcimento direto. É nisso aí que entra o culto do Evangelho no lar. Emmanuel nos diz que a oração sistemática vai nos transformando, mesmo que nós não o percebamos. Olha que interessante. Né? Agora tem conceitos diversos de oração. A oração recitativa, católicos a fazem, budistas a fazem com mantras. É um tipo de oração, um tipo de sintonia. Você pode dar outro nome, né? Eu estou falando aqui genericamente. Tem aquela oração decorada que você fez, Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, né? E tem a prece espírita. A prece espírita é um diálogo de relação para com Deus. Portanto, ela não se resume a uma fórmula guardada e recitada de forma maquinal. Ela exprime uma relação de confiança, em que você dialoga com a divindade, procurando entender-lhe as manifestações. E a divindade te responde de forma inarticulada, a partir das pessoas e circunstâncias da vida. Né? Então é interessante. Continuemos aqui mais alguns aspectos do capítulo antes de sair dele. É assim que, na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio, na linha mental em que se lhe caracterizam as tendências. Quer dizer, nós não recebemos pessoas que não sintonizem conosco. Né? A chamada hereditariedade psicológica é, por isso, de algum modo, a natural aglutinação de espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações, sejam profissionais, sentimentos, tendências criminosas, desvios psicológicos e daí por diante, que agregam então, como a mente agrega toda a matéria e o sentimento é o movedor de todas as leis biológicas, agregam também elementos que formarão a genética enquanto transmissão.
e que naturalmente podem ser também transformados. A genética não é um muro intransponível. Na medida em que nós estudamos hoje na Terra, como a partir do exercício físico, da boa alimentação, nós conseguimos modificar coisas que a genética parecia nos impor. Não é assim? Cada dia nós descobrimos que os neurônios podem se recuperar, que é possível, vamos pensar lá, o Sigismundo, na hora que ele reencarnou, Missionários da Luz, livro do André Luiz, ele reencarna, então ele vai ter um câncer no estômago lá pelos 40, 42 anos. Ou então ele vai ter uma leve gastrite. Isso vai depender da forma como ele gerir o corpo que ele receber. Depende do que ele comer, depende do que ele beber, isso aí todo mundo cuida. É muito raro hoje em dia quem come açúcar, quem come farinha branca. Naturalmente a pessoa já vai fazer exercício. Isso é a obrigação básica, é como tomar banho, né? Mas não é isso aí não, é como você está sentindo. Que tipo de sentimento você está guardando no seu coração? É isso que adoece o fígado, é isso que adoece o estômago. As relações humanas nos adoecem. Então o culto no Evangelho no Lar, ele é mais que simplesmente um momento de oração, ele é um momento de reflexão que une, quando possível e quando engajado para esse objetivo, a família num horário encarnada e desencarnada, né? Eleva a vibração da família, criando um halo de proteção a partir da elevação dos sentimentos. Então ele deve ser um espaço de entrelaçamento de sentimentos, de desejos de evolução espiritual, de desejos de compreensão mútua, de observação do outro e de abandono da clausura do eu. Então é interessante, por isso que Jesus inaugura, nesse momento aqui, primeiro capítulo, Jesus no Lar, Jesus inaugura, né? Se você pegar, por exemplo, as bodas de Caná, Jesus vai valorizar a família, a reunião, a alegria. E nesse momento que nos é revelado pelo Neo Lúcio, ele inaugura a possibilidade de uma família que a família de Pedro, a casa de Pedro, vai agregar em si a primeira família cristã, que mais tarde vai agregar toda a comunidade que somos nós todos. É como Abraão. E Yahvé pede que ele olhe para as estrelas, que a sua descendência será numerosa como aquelas estrelas. Seria a descendência biológica? Não, somos nós. Você não é herdeiro da Torá? Você não é herdeiro dos evangelhos? Nós não somos a família cristã? É nesse sentido que você fala em filhos de Abraão, né? É nesse sentido que nós somos herdeiros da primeira revelação, da segunda revelação e da terceira revelação. Então, tem um capítulo muito bom para pensar isso. Aqui eu tenho em mãos o livro Os Mensageiros. Francisco Cândido Xavier nos transmitiu o livro Os Mensageiros de André Luiz, no capítulo 35, Culto Doméstico. Então é interessante que nós temos aqui a Dona Isabel se reunindo com os seus filhos, 2 meninas e um menino mais jovem. Dona Isabel era viúva. Seu marido havia passado para o mundo espiritual alguns anos antes, o que na época em que isso é descrito causava um grande desconforto econômico na família. Hoje nós temos famílias que, via de regra, homens e mulheres trabalham. Mas nos anos 20, nos anos 30, havia uma centralidade masculina na sustentação da casa. Então, assim, se um dos cônjuges... Até hoje, às vezes você tem o casal, um desencarna, você tem um baque financeiro muito grande, né? Mas aquela mulher que geralmente cuidava do lar, ela tinha que ter o jogo de cintura de repente, começar a vender doces. Tem uma história muito bonitinha, que o Chico Xavier nos contava, né? A partir da psicografia do Neo Lúcio, de uma menina que... uma menina vinha vender doces na porta dela e ela desprezava a menina, chamava ela de bruxa de bandeja. E o pai desencarna. Então ela se vê na mesma ocasião, na rua vendendo doces, né? Então ela tem a oportunidade de ir um dia na casa daquela menina que ela desprezava. E a menina a recebe bem. Então essa é a melhor forma que a gente tem de receber alguém que nos prejudicou. É poder fazer-lhe bem, é poder retribuir-lhe com amor. Então esse reencontro que nós fazemos com alguém que nos magoou é um momento muito importante. Não apenas pelo ressarcimento que essa oportunidade oferece, a família é o primeiro lugar que isso acontece, mas há outros reencontros. Você vai para um ambiente de trabalho, de repente alguém está querendo brigar com você e você descobre que aquele é um reencontro. De que forma você responde? Né? Porque toda relação difícil do passado, ao reencontrarmos aquela pessoa, aquilo nos desafia.
Porque no nosso subconsciente nós sabemos quem é aquela pessoa. Como o lar é o reflexo das nossas relações, o que acontece com frequência, né? A gente, com muita frequência, a gente espelha no outro os nossos defeitos. Se um defeito do outro me incomoda, é porque geralmente eu tenho em mim, eu escondo esse defeito de mim. Procuro afastá-lo da minha consciência. Mas o outro me mostra esse defeito que há em mim. Senão ele me incomodaria tanto no outro. Um defeito que o outro tem e que eu tenho uma certa compreensão em relação a ele, ele não me incomoda. Mas quando aquilo me incomoda de forma especial, geralmente eu tenho aquilo dentro de mim, né? Então a Dona Isabel reúne os filhos e é interessante. O relato é muito bonito, né? Dona Isabel pediu à filha mais velha que lesse uma página instrutiva e consoladora e em seguida algum fato interessante do noticiário comum. Isso era muito comum no final do século XIX, no princípio do século XX, em lares espíritas. Você pegava uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, recortava o jornal escrito, que era então o veículo mais comum de leitura, né? Hoje nós temos outras fontes de mídia, então você recortava aquilo não para ter curiosidade, mas para orar por quem passou por aquilo, mas para trazer para o seu Evangelho também algum elemento de praticidade, né? No caso específico aqui, a lição era sobre a parábola do semeador. E a notícia é sobre uma moça que, aparentemente por amor, havia tirado a própria vida. Vejam que lição importante. Nós vivemos hoje em dia uma quase epidemia de suicídio de jovens. Nós temos uma sociedade que prepara esses jovens para a intelectualidade. Se eu pegar aqui os meus colegas da UFCG, quase todos os filhos de 18 a 25 anos estão estudando no exterior, graças às grandes possibilidades que se abriram para isso. Os pais investem o que trocariam carro, comprariam casa para os filhos estudarem. Isso é louvável, né? O jovem de 20, 25 anos está falando 2, 3 idiomas. Nós estamos investindo no enculturamento dos nossos filhos para a convivência social, a conquista das coisas materiais. Mas, às vezes, isso não é acompanhado da solidez da formação emocional, da preparação para os baques emocionais da vida e das raízes espirituais que mantêm a árvore frondosa. Você tem árvore no semiárido, que aqui vocês conhecem melhor do que eu, que você atravessa, a árvore parece, na estação seca, morta. Mas quando chove, ela renasce. E você tem árvore belíssima. Lá em Belo Horizonte, lá em São Paulo, a gente convive muito com isso, né? Você está no centro da cidade com um carro parado, quando você volta, teve um temporal, a árvore arrebentou seu carro. Meu Deus, mas essa árvore é tão bonita, mas estava podre. Então você vê a árvore e você não vê a raiz. Então a gente tem que reforçar as raízes. Não está errado cuidar, podar a árvore é importante, né? Direcionar-lhe, isso é muito importante, também espiritualmente. Então a criança tirou alguma coisa na escola, aí você dá um dinheiro e pede, não conta isso para ninguém não, e não corrige o hábito de roubar. A criança se mostra egoísta, está batendo nas outras crianças, você não leva ao psicólogo, você não ensina a respeitar o espaço do outro. Está fazendo bullying com o outro, você não ensina que fazer graça com o outro não é engraçado, que o outro está sofrendo. Então a gente não aprende a ter convivência caridosa cristã. Porque no cristianismo a pessoa cai e você estende a mão. Na evangelização, eu quando era criança, eu sofri bullying de todos os lados que vocês possam imaginar. Isso me preparou muito, sabe? Na escola, eu lembro o dia que eu cheguei com óculos na escola, veio uma multidão atrás de mim dizendo 4 oi, 2 de vida e 2 de boi, que eu era zoiudo, eu sou até hoje, inclusive estou com terçol aqui no olho, né? Mas assim, eu passei por isso tudo. Mas quando eu ia à evangelização espírita, era um carinho tão grande que as outras crianças tinham comigo. Eu ia fazer a campanha do quilo, era um momento tão feliz, era o domingo de manhã. Então aquele momento era um momento de felicidade, né? E eu guardei o horário que a minha mãe fazia, desde que eu era pequenininho, o culto do Evangelho no lar comigo, que até hoje é o horário do culto do Evangelho do lar da minha casa. Domingo, às 21 horas. Pode chegar quem for lá em casa, nesse horário a gente não atende telefone, a gente não atende campainha, a casa está, a gente chama as pessoas antes. E assim é interessante, tem gente que passa situações difíceis, já passou um tempo lá no culto do Evangelho no lar lá em casa, a família cresce às vezes, sabe? Pessoa, o filho desencarnou, passou por uma separação no casamento, né? Um amigo, passou 2 anos lá no culto do Evangelho no lar lá em casa. Né? E a gente sente saudade, a fulana, que a pessoa se emancipa, né? É como se fosse um tratamento, que a família não existe para si. Se você tem uma família harmoniosa, a família existe para transmitir a harmonia para os outros, né?
Então, a paz que eu tenho como professor da universidade, para que eu consiga orientar e trabalhar em paz, em sossego espiritual, sólido, né? A paz que a minha mulher tem na delegacia de polícia, para que ela consiga lidar com o relato do assassinato, com o cadáver, com o espírito do cadáver, pedindo para ela resolver rápido a situação, e ela volta para casa, é o culto do evangelho no lar. É ele que nos resguarda. Não estou falando aqui genericamente, estou falando da minha própria experiência, né? A força do lar é o culto do evangelho. Quando você está passando por uma situação mais difícil, você aumenta a quantidade de culto do evangelho no lar. Então já houve circunstâncias, eu me lembro lá em Belo Horizonte, houve uma época da minha vida, na minha adolescência, que a minha mediunidade se tornou mais ostensiva, né? Então eu pedi a ajuda de 2 pessoas que foram luminares na minha formação. Foi como um pai e uma mãe. Dona Duca Xavier, da Fraternidade Espírita Herdeiros de Jesus, né, sobrinha do Chico Xavier, que me ajudou a desenvolver a minha mediunidade, né? E seu Honório Onofre de Abreu. Então, assim, tinha um dia, eu colocava na grade da minha semana, coisa de médium que está se equilibrando, né? Estudava, estava fazendo 2º grau durante o dia, né? E aí, todo dia à noite, eu tinha alguma reunião. Eu precisava, eu ia à reunião. Depois eu aprendi que eu podia fazer o culto em casa. Então, tinha dia que eu fazia culto de manhã, na hora do almoço e à noite, até que eu me equilibrasse. É uma necessidade que eu tinha desse contato com esse lugar tranquilo, sagrado, que é a consciência em diálogo com Deus, com o nosso Pai. Quando então nós nos abastecemos. Se Jesus, em contato com a multidão, se retirava para a natureza, se ele orava, se nós sabemos que às vésperas do grande enfrentamento do fim da encarnação na terra, da missão dele, ele foi ao Getsemane e orava e os discípulos dormiam, nós aprendemos a importância da vigília. E ele reclama que os discípulos nem por uma hora conseguiram compartilhar, comungar do contato dele com a divindade. Então, Jesus se sentia sozinho nesse momento, porque geralmente nos momentos do grande testemunho da nossa vida, a gente está sozinho, né? Então, não façamos assim com a família, vamos reunir. Nós temos nas cartas paulinas relatos de vozes diretas que existiam nas eclesias, nas igrejas, enquanto havia harmonia e relações familiares, de fraternidade, porque não existe relação humana mais elevada do que a relação de fraternidade. Se vocês forem ao livro Nosso Lar, nós vamos acompanhar então como André Luiz descobre a relação de fraternidade com a sua esposa, quando ele tem que retornar à terra e encontrá-la casada com outro homem. Então, até então, ele tinha uma relação possessiva com a sua esposa. Quando ele desencarna, ele vai voltar e vai ter que desenvolver uma relação de fraternidade, né? Fazendo esse ato maior aqui na obra Os Mensageiros, vamos à memória de um suicida. Nós temos o comerciante de vinhos da cidade do Porto, e ele chegava em casa e tinha uma menininha chamada Margaridinha, ela vinha correndo e abraçava aquele docinho de criança, né? E ele chega à bancarrota, ele tem um filho, tem uma outra filha mais velha, né? E ele se sente desesperado e tira a própria vida. Então passa um tempo grande de sofrimento, um dia ele resolve retornar, desobedece e retorna, que é como André Luiz, né? André Luiz era suicídio indireto por não ter cuidado bem do corpo. Então a espiritualidade deixa ele trabalhar, porque só o trabalho nos recupera, né? É o trabalho que nos recupera, é o trabalho que nos resguarda. Né? Então, quando ele volta, o filho está preso em Lisboa, a Margaridinha está se prostituindo e vendendo peixe na cidade do Porto, né? A filha mais velha está casada com um alcoólatra que bate nela, que a explora, a própria mulher explora a prostituição da filha. Então, a ausência dele, essa ausência masculina que eu dizia que custava tanto no passado, né? Deliberada, havia causado aquilo tudo, e como diz o Emmanuel, todo espírito um dia tem que retornar ao caminho do bem. Por mais difícil que seja. Aí cenários se mudaram, afetividades evoluíram em outra direção, mesmo assim é necessário ter coragem, porque você não se levanta sem essa coragem. Então nós devemos admirar quem vai ao fundo do poço e se levanta. Esses espíritos retornam, pedem a oportunidade de reencarnar, e é assim que a gente volta à família, e é assim que a gente voltou à terra. Então, meus irmãos, vamos agradecer ao lar que nós temos, porque é o lar que nós precisamos, né? Continuemos aqui. Então, a Dona Isabel, a reflexão dela é muito bonita, que ela vai dizer o seguinte, né? Eles estão passando dificuldades. Imagine o que é isso. Deve ser um cenário da década de 20, 30, né? Eles estão comendo uma vez por dia.
Então termina o culto do Evangelho no Lar, o pai tinha feito a instituição do culto do Evangelho no Lar e tinha criado para tal um salão em casa, que a condição financeira deles era melhor, né? Eu me lembro do seu Pedrosa, que tinha lá na casa dele um salão dos fundos, lembra? Tinha o Grupo Espírita A Caminho da Luz, né? O Caminho, Grupo Espírita O Caminho. Eu fui lá várias vezes, né? Antes da desencarnação dele. Era mais ou menos uma coisa assim, um salão humilde nos fundos da casa, né? E ela faz o culto, a filha reclama: mãe, eu soube de famílias que comem 2 vezes por dia, e a gente só come 1 vez por dia. Imaginem como isso dói no coração da mãe, né? E aí, quando acaba isso, ela explica que a gente não tem que viver baseado na casa dos outros, que nós somos felizes, nós temos paz, a gente está conseguindo se alimentar, né? E quando a gente tem pouco, a gente valoriza o que a gente tem, e a gente tem dignidade. As pessoas que vivem com pouco, elas vivem satisfeitas, felizes, a gente tem que ser fiel no pouco, no muito. Basicamente, ela explica isso, só que tem um espírito ali, que é o filho mais novo, que é revoltado. Ele não consegue vibrar na mesma vibração dela. Quando ela vai comentar a parábola do semeador, um espírito elevado se aproxima e toca os sentimentos de Dona Isabel. Esse momento do culto é bem interessante. Não sei se vocês já passaram por isso aqui. Você abre uma página do Evangelho, das obras de exegese de Emmanuel, então, aquela página, uma outra pessoa na mesa abre e a lição recorre. E você consegue um circuito de sintonia instrutiva, né? Que vem de encontro à sua necessidade do momento. É interessante, a minha amiga Adriana Mello, bem conhecida pelas suas pesquisas pelo Zika vírus aqui na cidade, a relação do Zika vírus com a microcefalia, mas acima de tudo pelos trabalhos que ela fez a partir dessas descobertas, né, em prol das mães afetadas, ampliando a sua família harmoniosa, né, para as relações com todas essas outras famílias das quais ela cuida. Para mim é um grande exemplo, né? Mas é interessante que o irmão dela desencarnou e ela diz assim: eu não sou uma pessoa com alegria efusiva, né? Eu já sou, né? Eu brinco lá em casa que eu não lembro ter passado tristeza na vida, nem falta de fome, né? Nem falta de sono. Eu acho que eu sou um espírito muito pouco elevado, né? Porque nada na vida me tirou a fome, o sono e a alegria, até hoje, né? Não houve doença que eu ficasse sem apetite, nem houve coisa nenhuma que onde eu deito eu durmo, né? Mas ela dizia que não é assim. E ela sentiu uma alegria, assim, sem precedentes na vida dela, 2 dias antes da desencarnação do irmão. Porque a espiritualidade, sem te afastar da circunstância de padecimento necessária à sua evolução, te envolve em cuidados. Então, naquele momento, você tem que estar com os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, para que a consolação chegue ao seu coração. Todo mundo que está estudando, toda família que se reúne, está juntando no celeiro da alma, para o dia em que vier a ceifa, para o dia em que vier a seca, para o dia que vier a dificuldade, né? Então, assim, quando você faz o culto do Evangelho no lar, você está se preparando espiritualmente para a próxima desencarnação na sua família, para a época da dificuldade econômica, para a dificuldade que o país passará, porque os países e as famílias passam por dificuldades, por crises, né? Tudo espera a crise, que sem a crise a gente não evolui. Sem a crise a gente não evolui. Então, tudo que está saudável, o corpo está saudável, é tão bom, né? Um dia ele vai adoecer. Você está com segurança econômica, né? Pode vir de repente alguma coisa que, ainda que seu salário seja bom, ele não comporte aquilo. Faz parte da experiência encarnatória. O que você tem que responder é aqui no coração. De que forma a gente responde nos nossos sentimentos a esses atravessamentos. A história do Jó, na Torá, ela se refere justamente a isso. É alguém que mudam as circunstâncias exteriores e ele mantém a fé e bendiz a Deus, compreendendo o sentido da experiência. A consolação é a compreensão do sentido da experiência, não obstante a sua dificuldade, que é a dificuldade para o espírito elevado e a dificuldade também para o espírito menos elevado, mas eles assentem de forma diversa, e o sentimento é tudo. Coletivamente, o sentimento da família nunca vai ser no mesmo nível, mas é como um barco, né? Quanto mais gente remando, melhor. Quanto mais gente jogando a água que entra dentro para fora, melhor. Então, quando a gente consegue formar um lar que seja um oásis, ele consegue atravessar a seca. A gente consegue dividir a água. A gente consegue exportar generosidade. Mas tem gente que tem tão pouca generosidade em si que não consegue fazer nem no lar.
Isso é uma dificuldade. Eu digo que a gente desenvolve um defeito minimalista. Você está andando aqui na Caatinga, ela é tão bonita, cheia de flores, né? Você pode olhar para cima, ou você pode olhar para baixo e só ver as pedras. Aí você vai se tornar um especialista em ver pedra. E de repente, até a forma que o outro aperta a pasta de dente vai te incomodar. Geralmente, quando a gente começa um namoro, a gente designa a pessoa com um nome de bichinho, não é assim? Mas o triste é que esses bichos vão crescendo. E às vezes se tornam bichos desagradáveis, né? Bichos feios, né? Porque a pessoa perde a gentileza da convivência próxima. Quanto mais próximo a gente está, mais a gente deve respeitar o outro, o espaço do outro, o sentimento do outro, né? Então o culto do Evangelho no lar bem feito, ele respeita o momento do outro se aproximar do culto. É interessante, lá em casa, como é que a gente faz? As crianças, necessariamente, inicialmente, elas não se interessam, a não ser que sejam espíritos que já vêm, mais elevados, né? Não é o caso da média da Terra, pelo culto do Evangelho no lar de imediato. Então você vai fazer o culto, o casal fazendo o culto, as crianças correndo em volta da mesa. Isso é normal, né? Aí você pega a vasta literatura espírita infantil e começa a atrair as crianças para a mesa. Aí eu criei um estratagema. Eu pego papel, giz de cera, e elas desenham. Enquanto elas estavam desenhando, elas estavam prestando atenção no culto. Tem a parte da leitura do adulto e tem a parte de ler o Neo Lúcio. Pergunta a elas, elas conhecem o Neo Lúcio. E conhecem essa história. A vida fala, Tintino, né? Aí quando cresce um pouquinho mais, foi comigo, Mensagem do Pequeno Morto. Você vai começando a conhecer a vasta literatura infantil espírita, que nós devemos explorar, né? Certa vez, numa escola que as minhas meninas estiveram já, e eu tirei, a gente foi a uma oficina e eles estavam ouvindo uma música sertaneja, um negócio assim, né? Fiquei pensando, quando eu era criança, a gente ouvia Carlos Drummond, a gente aprendia a recitar, a Cecília Meirelles, né? E é muito ruim, sem nenhum preconceito musical, qualquer coisa desse tipo, né? Que a gente empobreça, esqueça a poesia nacional, a literatura nacional, para ficar se dedicando a coisas superficiais. Da mesma forma, eu estava conversando essa semana lá, lembrando do meu avô, que foi um exemplo moral para mim, né? Que eu nunca vi o meu avô falar um palavrão. Na vida inteira. Né? E que assim, e quais eram as expressões do meu avô quando via uma mulher bonita? Ele era um homem bonitão, até mais velho, né? Assim, ficou solteiro cedo, ficou viúvo, então muitas mulheres se interessavam por ele, né? Quando ele via uma mulher que ele achava bonita, ele olhava para baixo e dava aquele sorrisinho no canto da boca, né? Porque ele respeitava, ele dizia assim, quando é da minha idade, primeiro eu considero como minha irmã, quando é mais jovem como minha filha, o mais velho é como minha mãe. Né? Essas lições, como é que elas passam? Você precisa chamar o seu filho e dizer assim, meu filho, quando você se encontrar com uma mulher, você respeita a mulher dessa ou daquela forma? Não. Você faz e o seu filho imita. Né? Porque é uma transmissão educativa magnética. Então, se você tem o hábito, na dificuldade da vida, de consultar o Evangelho, né? Você passou uma dificuldade, todo mundo que se sentou em casa foi orar, para onde o seu filho vai correr quando passar a dificuldade da vida? Para Deus. Ele vai correr para Deus. Né? Você ensinou o caminho, é o caminho da segurança. Vai evitar o suicídio, vai evitar a insegurança. Né? Então, é essa fortaleza que a gente tem que construir nos nossos jovens. A fortaleza da certeza da imortalidade, da certeza da proteção de Deus, né? Tem gente que é impressionante, assim. É natural que as pessoas passem preocupações em relação às transformações políticas pelas quais o país passe, né? Mas o fato é que nós estamos nas mãos de Deus. As eleições, as dificuldades políticas fazem a aferição do nosso estado espiritual. Mas não tenham dúvida, para que Deus substitua toda a direção espiritual da nação, basta que essas pessoas desencarnem. Não é necessário um cataclisma para que a Terra modifique os seus dirigentes. Se nós convivemos com os nossos atuais dirigentes, se nós convivemos com a situação do terrorismo, da dificuldade na Terra, é porque nós precisamos disso para evoluir. Se Deus nos mantém na dificuldade no lar, que aquelas pessoas são as pessoas necessárias para a nossa evolução. E a nação é a grande família. Nós não nascemos num país ao acaso, né? Então, o culto do Evangelho no lar tem essa importância toda, né? É um momento de sinfonia espiritual, que a gente deve dar um instrumento. Estão incentivando hoje em dia que a gente troque o celular por um instrumento musical, ou o tablet, por um instrumento musical nos filhos, né? É um problema sério que a gente tem em casa hoje. As crianças sentem muita solidão. Que os pais chegam em casa e vão ver celular.
Família exige foco, né? Uma vez uma moça chegou para mim para conversar e disse o seguinte: não, eu estou me relacionando com um rapaz e ele assim, ele ainda é casado, mas ele é um excelente pai. Eu falei assim: olha, minha filha, ele tem 6 filhos. Se ele fosse um excelente pai, ele não estava se relacionando com você. Porque eu tenho 2, eu não tenho tempo de ir ao banheiro. Eu não tenho tempo de ir ao banheiro, né? Porque ser pai não é ser pai biológico, é fazer a tarefa junto com a criança, é saber como ela está na escola, é incentivá-la psicologicamente, é participar da sua formação espiritual, é transmitir-lhe mensagens espirituais a partir do comportamento, exemplificar o relacionamento entre pai e mãe, que vai fazer a criança pensar que ter família é bom, né? Que ser fiel é bom, que investir no relacionamento familiar é uma coisa boa. Serão os valores para quando a família faltar. Imaginemos que agora a gente passasse por uma crise como passam os nossos irmãos sírios. Certa vez, fui comprar uma capa de celular lá na 25 de março, coisa bem comum de quem vai para o São Paulo para viajar para algum lugar, né? Então entrei na loja e tinha um rapaz sírio. E falando português admiravelmente bem. E eu, historiador, curioso, né, aquela curiosidade antropológica, perguntei a ele: como é que você fala o português tão bem? Há quanto tempo você está no Brasil? 6 meses. Eu não estaria na Síria falando sírio assim em 6 meses tão rapidamente, certamente. Já me envergonhei diante da dedicação dele, né? Como você veio parar aqui? Ó, ele tinha 6 filhas, todas elas morreram num desabamento causado por um bombardeio. Minha esposa também morreu. Eu sou advogado, eu tenho mestrado e doutorado, mas aqui eu não posso utilizar. Então eu estou vendendo capa de celular. Recomecei a minha vida aqui e envio dinheiro para os meus pais na Síria. Então havia ali uma raiz espiritual que permitiu a esse rapaz passar por todas aquelas dificuldades e reconstruir a sua vida. Tem gente que passa por coisas muito mais simples e já está indo para a bancarrota espiritual, né? Quando você tem força espiritual dentro de você, essa força foi construída na família. Ou então nos exemplos daqueles que exerceram para você esse papel. Ou então na bagagem espiritual que você tinha. Tem gente que nasce nas circunstâncias mais difíceis possíveis. Francisco Cândido Xavier, né? Mas é espírito elevado, não é o caso de todos nós e dos nossos filhos. Então, se você quer passar base espiritual para os seus filhos, você tem que exemplificar. Não pode considerar o culto do evangelho do lar e a evangelização infantil como um detalhe, como algo que eles vão escolher quando eles crescerem. É justamente nessa primeira infância que você tem a criança vem com os reflexos do passado. Então, você tem um tempo para gravar naquele HD que você recebeu, né? Houve ali um esquecimento, houve um apagamento temporário, mas aquela memória vai vir. Então você tem um tempo para gravar alguma coisa diferente, porque quando chegar a adolescência, vai haver um conflito entre o que ele sabia antes, aquelas tendências que a gente falou no começo da palestra, aquelas cristalizações e aquilo que você ensinou, né? Uma coisa importante é o horário, a valorização da disciplina de horário e do trabalho. Culto do evangelho no lar tem que ter horário, né? Outro dia, eu sempre faço palestra, às vezes no interior, domingo à noite. Quando eu chego em casa, eu chego às 9h30 da noite, né? E o culto já está acontecendo mais ou menos há uns 30 minutos, mas não é sempre, é umas 2 vezes por mês só. E aí, nesse dia, a gente estende o culto mais, para que a gente possa ter aquele momento de convivência. Explica para a espiritualidade, né? E eu sempre chego com vontade de ir ao banheiro, aquela estrada longa, já fui ao banheiro, na hora que eu saí, eu estou ouvindo uma voz na sala, de timbre mais fino do que a voz de Nercília, né? Era a Valentina, com 7 anos, já lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu fiquei pensando, aquela mesma menina que corria em volta da mesa, não prestava atenção no culto, que eu tinha que colocar papelzinho para ela desenhar, agora está lendo e está se interessando. Ela se orgulha de ler, né? Ela quer ler mais do que todo mundo no culto, porque ela já sente necessidade. Quando ela está se sentindo perturbada, ela fala: papai, me dá um passe, papai, me ajuda a rezar, eu quero conversar com Deus. Conversa que eu continuo, né? Essa relação que é importante, né? Não é uma fórmula, Deus não é aquele político que você vai sensibilizar com uma fórmula verbal. Ele não vai atender mais a um e menos a outro. Ele não distribui morte de filho, dificuldade financeira a esmo. Não há bala perdida, né? Tudo é certo. Nós não sabemos quais circunstâncias nós atravessaremos, quais circunstâncias nos esperam. Nós devemos, então, estar preparados para isso, devemos preparar os nossos jovens para isso, sem construir ilusões, sem alimentar vícios, mas exemplificando, né? A gente não vai conseguir fazer isso que eu estou falando aqui da forma perfeita.
né? A gente vai fazer o melhor que a gente pode. E isso eu chamo de potencial anímico. É como na mediunidade, né? A gente tem que ajustar a expectativa em relação àquilo que a gente conseguiu. Se você se separou, se você tem dificuldades familiares, faça o melhor para que você separe essas brigas, essas dificuldades da educação de seus filhos. Se você mora sozinho, nada te impede de realizar o culto do Evangelho no lar. Quando você marca um horário, a sua família espiritual comparece ao culto, te inspirando as leituras, protegendo o seu lar. Depois do culto do Evangelho, se é realizado à noite, você dorme. E essas horas antes de dormir são importantíssimas. Às vezes a criança tem pesadelos, porque quando somos todos nós, muitos inimigos espirituais, pouco antes de dormir, às vezes eles nos levam e começam a nos torturar espiritualmente, com lembranças, cobranças, né? Mas quando você ora antes de dormir, quando você cria a boa sintonia, você resguarda essa noite da criança. Né? Então, a importância da oração, gente, no lar é muito importante, né? E o culto é um momento de reflexão, que você conversa respeitando o que o outro fala, você respeita o tempo da fala, você reflete, você transforma o Evangelho em vida. Por isso eles pegavam a reportagem e traziam. Ao fim, lá em Portugal, eu vi várias experiências assim no Espiritismo lá, as pessoas oravam por aquelas pessoas da reportagem. Tinham o hábito de orar pelos suicidas, no noticiário, né? Meus irmãos, então essas são algumas reflexões partidas principalmente do livro Os Mensageiros, né? E a gente está refletindo aqui a partir do capítulo 35, chamado Culto Doméstico. Eu vou recomendar então que todos voltem para casa ou adquiram um livro, leiam um livro e deem uma atenção especial a esse capítulo. Que Jesus nos abençoe.